efeito sanfona? Acho que muita gente fala assim, eu sei o que é efeito sanfona, é ganhar e perder peso várias vezes, mais de uma vez. Mas então vamos lá, vamos contextualizar. Efeito sanfona é quando a pessoa ela tem uma perda e um reganho de peso, mas geralmente vai se caracterizar por efeito sanfona quando isso acontece várias vezes ou muitas vezes. Não é uma vez que você perdeu peso e ganhou peso que a gente fala, você vive no efeito sanfona. Então, geralmente isso vai acontecendo ao longo da vida, né? E qual o problema do efeito sanfona? Cada vez que a pessoa ela tem uma perda e um ganho de peso, realmente é uma coisa que ela não consegue sustentar, ela não consegue manter por muito tempo. Então, o que acontece? Chega uma hora, ela desiste, porque aquilo estava difícil. E por um certo tempo, a gente consegue manter aquela rotina louca, aquela rotina fora do comum, mas a gente não consegue sustentar. E daí é onde a pessoa para tudo de uma vez, volta a comer o que comia, volta a ser sedentário e tem o reganho de peso. E geralmente não é só o reganho de peso. Geralmente você escuta muito o quê? A pessoa fala assim, eu perdi 10 quilos, eu ganhei 12. Eu perdi 10 quilos, eu ganhei 14. Então, geralmente, na maioria dos casos, a pessoa ganha ainda a mais. Porque o que acontece? Lembra, não sei se todo mundo aqui estava na live passada, a gente falando sobre exercício aeróbico de baixa intensidade e longa duração. O que acontecia com esse tipo de exercício? A gente utiliza a fonte de energia para o exercício de baixa intensidade e longa duração, a gente utiliza a gordura como fonte de energia. Então, no descanso, o seu corpo ele quer fazer o quê? Ele quer repor essa gordura que foi perdida. Seu corpo ele entende que você está sobrecarregando ele assusta, ele fala, opa, vamos trabalhar para repor essa energia, esse estoque de gordura e vamos aumentar um pouquinho a mais, porque vai que essa pessoa vai fazer isso de novo, esse louco vai fazer isso de novo. É a mesma história no efeito sanfona, a pessoa perde peso drasticamente, seu organismo pensa, meu Deus, porque o seu organismo, o seu cérebro, ele quer ficar confortável, ele quer ficar na zona de conforto. Ele não quer se estressar, ele não quer ficar trabalhando. Então é uma luta. Então você volta a comer, você para com a atividade física, seu organismo fala o quê? Vamos repor esses estoques e aumenta mais um pouquinho, porque vai que esse louco aí resolve fazer isso de novo, a gente já tem um estoque. Então é como se fosse uma defesa do nosso organismo. Você deu um choque nele, você agrediu ele, não foi uma coisa sustentável, paulatina, a longo prazo. Então, seu organismo, ele responde dessa forma. E qual o risco, né, desse efeito sanfona? Cada vez que a pessoa tem uma perda e um reganho de peso, ela se torna um indivíduo mais inflamado. Você já percebeu? Quem já perdeu peso e ganhou várias vezes vai se identificar com isso. A pessoa fala assim, eu não consigo mais perder peso como eu perdia antes. Sei lá, 10 anos atrás eu perdia peso, assim. Porque geralmente o efeito sanfona também ele é ligado ao quê? Eu quero entrar numa roupa para uma festa, eu vou emagrecer para uma viagem, eu vou emagrecer para casar. Então é tudo a curto prazo e depois volta tudo ao normal. Então a pessoa fala assim, nossa, mas antigamente eu perdia peso muito fácil. Como você se torna um indivíduo mais inflamado, cada vez fica mais difícil você perder peso e manter o peso perdido. Porque o que eu falo, o problema não é você perder peso, é você sustentar esse peso perdido. Aí tem um estudo que foi realizado lá no Reino Unido, eles pegaram 3.678 pessoas e eles analisaram essas pessoas por 15 anos, muito tempo. Foi um estudo assim muito completo. Geralmente essas pessoas eles analisaram desde a adolescência até a vida adulta. Então eles tiveram uns dados assim muito fidedignos, né? E o que eles analisaram? Que o efeito sanfona aumentava significativamente a atividade inflamatória do organismo, como eu já falei. Então, cada vez que a pessoa perdia e ganhava peso, cada vez ela se tornava um indivíduo mais inflamado. E o problema disso? Podia, né, desencadear diabetes, alterações cardiovasculares e alterações na pressão. Então, lembra quando a gente falou de síndrome metabólica? A gente tem 5 fatores para síndrome metabólica e tendo pelo menos 3, a pessoa já é considerada no grupo de risco de síndrome metabólica. Então, a pessoa ela tem diabetes,
Se ela tem problema cardiovascular, geralmente ela vai ter também problema com a pressão. E geralmente, se a pessoa já tem esse problema, efeito sanfona, ganha e perde peso, tem a diabetes, tem a hipertensão, geralmente ela vai ter pelo menos mais um fator, a cintura maior, a relação cintura-quadril maior, já é grupo de risco. Então, como a gente falou, quanto mais se variava o peso, mais aumentava a pressão. Então, ao longo desses 15 anos, quando as pessoas estavam perdendo peso e ganhando peso, sei lá, a pessoa fez isso 6 vezes na vida dela nos 15 anos, um exemplo. Cada vez a pressão dela arterial se tornava mais alta. Então, olha um outro risco da pessoa ficar perde e ganha peso. Além da perda de massa muscular, então ao longo dos anos, quanto mais a pessoa tinha esse efeito, ela perdia massa muscular, diminuía a imunidade dela e aumentava o colesterol. Então, olha tudo que está envolvido com a pessoa ficar naquele efeito sanfona, ganha e perde peso. Não faça dietas restritivas, não façam atividades físicas extenuantes que você não vai conseguir manter por muito tempo. Porque tudo que você não consegue manter a longo prazo, você vai ter os efeitos rebotes e vai ter os problemas relacionados à sua saúde, ao seu organismo, ao seu metabolismo, né? Então, uma coisa que eu queria falar para vocês, fuja. Fuja do quê? Fuja de produtos emagrecedores milagrosos, emagrecimento rápido, fácil, sem esforço. Dieta detox, dia do suco detox. Hoje, dia do suco detox. O dia inteiro vai tomar suco detox. Promessas magníficas de tonificar musculatura, tanto promessas de profissionais, e a gente vê promessas, tipo até a Polishop, uma época, lançou produtos, tonifique sua musculatura sem esforço, lá deitado no sofá e vai estar fazendo uma contração muscular e você vai fortalecer sem esforço. Fuja de tudo isso. Tentar remediar o mal feito alimentar ou sedentarismo com atitudes radicais, atitudes imediatistas, tipo eu vou fazer isso e vou ter esse resultado agora. Esquece, não existe, não vai dar certo, porque se tivesse fórmula milagrosa, tudo seria mais fácil, ninguém estaria reclamando do corpo ou da saúde e a obesidade e sobrepeso no Brasil não estaria aumentando absurdamente, não é mesmo? Antes de tudo, pensa assim, por quanto tempo eu vou conseguir manter? Quando você se propor a fazer alguma coisa ou quando alguém te oferecer alguma coisa, pensa assim, eu vou conseguir fazer? Eu vou conseguir fazer essa dieta? Eu vou conseguir fazer esse plano de treino? Eu vou conseguir fazer? Por quanto tempo? Vai ser sustentável? Se você responder não, que não vai ser sustentável, que eu não vou conseguir fazer, então nem começa. Porque às vezes a pessoa te propõe uma coisa que está muito fora da sua realidade. Por exemplo, a pessoa ingere 2.000 calorias por dia. Ela vai no nutricionista, o nutricionista passa uma dieta de 500 calorias. Vai conseguir fazer? Não vai. Pode até conseguir fazer no começo, mas você não vai sustentar. Não vai sustentar, vai se frustrar, vai ficar um indivíduo doente, vai ter o reganho de peso e todas as consequências, né? Então, fuja também. Se na sua dieta tiver mais pílula do que alimento, fuja. Tem gente que vai no nutricionista e a dieta alimentar, o plano alimentar é desse tamanho, mas a dieta de receita é imensa. A pessoa gasta mais com produtos, suplemento, pílula, que mais? Pílula de multivitamínico, gasta mais com essas coisas do que com a lista do supermercado. Fuja disso também. Lembra, tudo tem que ser o mais natural possível. Quanto mais você descascar, prefira coisas que você descasque, que você coma com a mão, do que coisas que você desembale. Então, quanto mais natural for sua alimentação, melhor. Se seu treinador prometer algo surreal, algo que você fala assim, mas como eu vou conseguir isso? Do dia para a noite, em uma semana, em um mês, você vai atingir X, que você sabe, é aquela história, para e pensa, eu vou conseguir, o que ele está propondo, pode até conseguir fazer, mas eu vou conseguir sustentar? Fuja disso também. O que a gente tem que ter na cabeça? Você não tem que treinar muito, você tem que treinar certo. Você não tem que comer pouco, você tem que comer certo, pessoal. Guarda isso. Tem gente que acha que para emagrecer é só sair cortando tudo. Não!
você tem que comer certo, você tem que começa a diminuir coisas gradativas na sua alimentação. Não precisa tirar tudo de uma vez, porque senão você não vai ser sustentável, você não vai conseguir manter aquilo. As 4 desculpas das pessoas sabotadoras. Então vamos lá, a gente tem 4 tipos de pessoas sabotadoras, eu elenquei aqui. As pessoas sabotadoras relacionadas à esperança, à sorte, à vida pessoal e à integridade. Como assim, Suelen? Vamos lá. Pessoas que se sabotam relacionadas à esperança. Mas como assim? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Não tem pessoas que falam assim: você não veio treinar hoje por quê? Não, hoje não deu, mas amanhã, se Deus quiser, eu vou. Para de pôr Deus no meio. Eu brinco com os alunos. Para de colocar Deus no meio. Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem muita coisa para fazer, muita coisa para se preocupar. E a sua responsabilidade, a sua procrastinação não tem nada a ver com ele, coitado dele. Ele tem muita coisa importante para fazer. Então, se Deus quiser. Então, assim, uma coisa, guarda isso. Ninguém vai te pegar pela mão. O único caminho é você sair da zona de conforto. Eu não gosto de usar muito essa palavra zona de conforto. Acho que eu já até falei aqui pra vocês. Pra mim, a expressão é zona de conformo. Por quê? Zona de conforto é confortável estar ali. Não tá muito bom, mas tá confortável. Deixa eu aqui quietinho. Agora, zona de conformo, zona de conformidade, você não tá conformado em estar ali. Não está bom, você não está conformado, você quer sair daquela zona. Então, assim, o único caminho é sair da zona de conformo. Lembra disso. Nós procuramos prazer e, às vezes, a atividade física, a alimentação correta. Geralmente, para algumas pessoas, isso não dá muito prazer, né? Emagrecer, começar uma rotina de exercício, se cuidar, enfim. Geralmente, ou para muitas pessoas, não é legal, não é gostoso, gera desconforto. Essa é a realidade. Não é todo mundo que fala assim: eu amo fazer exercício físico, eu amo pedalar, acordar às 5 da manhã para pedalar. Para muita gente isso é um absurdo. Então, emagrecer, começar uma rotina de exercício gera desconforto. Então, por isso, geralmente as pessoas vão o quê? Vão estagnar. Porque ela não quer aquilo. Ela vai assim, meu Deus, eu tenho mesmo que fazer isso, né? E assim, pensa que assim, se te pegar pela mão garantisse que você faria alguma coisa, ia ter muita gente querendo te ajudar. Porque assim, com certeza, a pessoa que às vezes você gostaria assim, eu queria que a pessoa me ajudasse, não comesse do meu lado, me incentivasse. Mas pensa, para a pessoa que tá do seu lado, ou que você gostaria que te incentivasse, vamos dizer assim, para ela também é difícil, para ela também é frustrante. Ter que pegar no seu pé, ter que ficar falando, às vezes brigando, para a pessoa também é desgastante. Então, muitas vezes fala assim, eu não tenho apoio, mas também você não tem apoio porque você mesmo não quer aquilo, você não se ajuda. E pro outro é desgastante, então assim, é muito difícil ter alguém que vai te pegar pela mão, tem que partir de você. Então, esse é o primeiro ponto das pessoas relacionadas à esperança. A pessoa tem esperança que algo vai acontecer, esperança que Deus vai ajudar, esperança que alguém vai pegar pela mão. Então, esquece isso. O outro ponto, relacionado à sorte. Como assim a sorte, Suelen? Só tem resultado porque a genética é boa. Quem nunca ouviu ou quem nunca falou isso? A pessoa olha e fala assim, mas lógico tem esse corpo. Nasceu magro, lógico tem esse corpo, olha que genética. Eu nunca vou ficar assim, é sorte. Nasceu assim, é sorte. Ou então a pessoa tem dinheiro, ou então a pessoa tem dinheiro, ela paga personal. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse a sorte de ter dinheiro, eu também ia pagar um personal. Eu também ia ter uma cozinheira. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho dinheiro para isso. A gente sabe muito, hoje em dia, ainda mais agora com o coronavírus, a gente vê que você não precisa de dinheiro para você querer, pelo menos, começar a se exercitar, a se movimentar. A gente tá vendo que dá para fazer um monte de coisa em casa, dá para fazer coisa na rua, dá para caminhar, andar de bicicleta. Ficar parado não é mais desculpa, né? A falta de dinheiro também não, porque esse tipo de coisa você faz gratuitamente. Cozinhar é engraçado, tem muita gente que fala assim, mas eu não posso fazer essa dieta, porque essa dieta eu vou gastar muito.
Você já parou para pensar que quanto mais você come certo, comida, menos industrializado, menos refrigerante, bebida, mais saudável a sua alimentação, mais barata é. O que é caro é industrializado, é refrigerante, é as saídas para o barzinho, é a bebida. Enfim, comer certo não é caro. O que é caro são produtos industrializados, produtos requintados, mas o básico ali, o arroz, o feijão, a salada, a proteína, isso não é caro. Então, não é desculpa. A pessoa não pode falar assim, ó, é sorte, ela tem dinheiro, é sorte, ela pode pagar um personal, é sorte, ela tem genética boa. Esquece essa desculpa da sorte, que isso é você se enganando mais uma vez. Tem até uma piada, né, que falava assim, que o rapaz, ele queria ganhar na loteria, ele ficava pedindo para Deus. Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Deus, por favor, me ajuda a ganhar na loteria. E ele pedia. Chegou uma hora, Deus estava de saco cheio. E Deus falou assim, pelo amor de Deus, tá bom, eu vou te ajudar a ganhar na loteria. Eu vou fazer você ganhar na loteria. Mas, ó, por favor, você tem que pelo menos jogar de vez em quando. Senão, não tem o que fazer. Então, assim, Deus não dá fortuna para quem não faz sua parte. Então, é a mesma coisa. A pessoa fica assim... Ai, meu Deus, eu não consigo emagrecer, ele consegue, eu não consigo. Mas você tá fazendo a sua parte? Porque se você realmente tiver, você vai ter resultado. Então, assim, você só vai ter resultado se você correr atrás, se você fizer a sua parte. A gente tem a mania de jogar pro outro, né? Ai, é porque eu não tenho dinheiro, ai, é porque eu não posso treinar, porque eu não tenho tempo. Então, pensa mais nisso, né? Não, como eu já falei, não adianta pedir se você não faz nada para merecer, né? Até nesse exemplo da sorte, tem um exemplo dos grandes empresários, né? Por exemplo, eu li que o Trump, ele herdou do pai, né, a empresa de construção civil e que ele se transformou um dos maiores empresários do ramo imobiliário dos Estados Unidos. Não sei se hoje em dia, se ele é muito rico, mas não sei se ele ainda está nesse nível, mas acredito que sim. Então ele se tornou um dos maiores empresários do ramo imobiliário dos Estados Unidos. Tem gente que vai olhar isso e vai falar assim, foi sorte, o pai dele era rico, deixou a empresa para ele. Só que o irmão dele, que teve as mesmas oportunidades que ele, morreu com 42 anos, de alcoolismo, sem ter realizado nenhum terço do que o irmão construiu. Quer dizer, é sorte? Não, não é sorte. Porque assim, não se trata de sorte, e sim de oportunidade. As oportunidades, nesse caso, chegou para as duas pessoas. Um soube utilizar e o outro não. Então, lembra sempre disso. Não se trata de sorte, e sim de oportunidades. As oportunidades têm que ser construídas. Chega uma oportunidade para você. Tem que ser construída. Eu vou dar um exemplo. No fim do ano, a gente fez um grupo, né? Não sei se todo mundo viu. Resumindo a história, eu e a nutricionista Bruna, a Bruna Pavese, a gente fez um grupo, a gente sorteou 15 pessoas, a gente deu para 15 pessoas um mês de consultoria com a gente. Na consultoria tinha treino, tinha dicas alimentares, tinha receitas, tinha vídeos, a gente tirava dúvida, enfim. O que acontece? Teve gente que soube utilizar isso, utilizou a seu favor e fez um bom uso disso e obteve resultado. Teve gente que só estava ali por estar. Mas tá tudo bem, se pra você tá bem, tá tudo bem. Mas olha, a pessoa teve oportunidade. Tem gente que fala assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. A gente deu. As pessoas que estavam ali tiveram essa oportunidade de fazer as coisas gratuitamente. Todo mundo fez? Não, não foi todo mundo que fez. Nem foi metade das pessoas que fizeram. Então, isso é normal, é do ser humano. Você tem que escolher, mas só que você arca com as suas consequências, né? O terceiro, o penúltimo ponto, relacionado à vida pessoal. Então, tem pessoas, essa é muito importante, tenho certeza que vai ter gente aí que vai se identificar. Não vale o sacrifício, isso vai me atrapalhar. Muita gente fala isso, eu escuto muita gente falar isso. Como assim? Não vou deixar de ficar com a minha família para ir treinar, não vou deixar de confraternizar com os meus amigos, com a minha família para fazer dieta. A pessoa só arruma desculpa relacionada à vida pessoal dela. Não vou abrir mão de comer. Não vou abrir mão de eu trabalho o dia inteiro e eu não vou abrir mão para ir treinar à noite em vez de ficar com a minha família, porque eu amo minha família.
pensa assim, ó, vai gerar saúde? Vai. Vai melhorar sua autoestima? Sua disposição? Vai. Então vale a pena. Você tem que pensar assim, ó, relacionado ao sacrifício, você tem que pensar que é melhor você ter um tempo de qualidade, mesmo que for mais curto com as pessoas, do que um tempo longo, nada produtivo. Tem pessoa que passa ali 1 hora junto, sei lá, na sala, mas tá cada um no celular, um vendo TV, o outro fazendo outra coisa. Você passou 1 hora com a pessoa? Não, não passou. Cada um passou 1 hora ali sozinho. Então, isso não é produtividade. Então, você ter essa desculpa. Ah, mas eu vou... O que é meia hora? O que é 1 hora? 1 hora a mais que você tira, às vezes nem é todo dia, alguns dias da semana, para você se cuidar. E quando você estiver junto com as pessoas, você vai ter tempo de qualidade com elas. Você vai estar mais disposto, mais animado para conversar, vai dormir melhor, vai acordar mais disposto. Pô, se isso não valer a pena, então não use essa desculpa. Eu falo que as pessoas usam essa desculpa como muleta. Eu sempre tento convencer, eu sei que a gente não convence ninguém, a pessoa tem que querer aquilo, mas sempre chega essa desculpa pra mim, eu falo que é desculpa, não sei se, tipo assim, as pessoas vão falar às vezes, você não é casada, você não tem filho, é fácil falar. Não, eu sei que tem as dificuldades, mas a pessoa tem que ter uma força de vontade, né? Pressão, né? Tem as pessoas de forma positiva e de forma negativa. De forma positiva, relacionado à vida pessoal. A pessoa fala assim, se alguém me cobrar, eu rendo, eu tenho resultado. Tem muita gente que é assim, eu sou muito assim. Eu adoro, não é que eu adoro, mas assim, se eu ficar ali no... Como que fala? Nessa pressão, alguém te cobrando, você tem data, você tem dia, você tem isso para entregar, parece que eu rendo mais. Se não tem ninguém, parece que eu dou uma relaxada. Então, tem pessoas que sim, que gostam de ser cobradas. Então, assim, se tiver alguém para cobrar, para incentivar, para mandar uma mensagem, e aí, como você tá? E aí, você fez? E aí, como foi? A pessoa, ela rende. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que é o contrário. Se alguém tentar ajudar, a pessoa já se sente pressionada, cobrada, ela fica assustada, ela trava, ela fala, não quero mais isso. Então, você também pode identificar que tipo de pessoa eu sou. Eu gosto que as pessoas me cobrem, me ajudem ou não, deixa por minha conta, não vem me encher o saco, não vem me atrapalhar. E às vezes, para melhorar essa relação pessoal, tanto com o seu professor, com o seu nutricionista, com a sua família, você pode sentar, conversar com a pessoa. Olha, eu sou assim, eu não gosto disso, eu gosto assim. Porque tem gente que não fala, né? A pessoa se frustra, mas o outro também não tem obrigação de saber. Se você não falar, as pessoas não têm obrigação de adivinhar, né? Então, assim, se você só tem tempo para trabalhar, para estudar, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, cuidado. Você tem que pensar assim, ó, você tem que se comprometer com a sua saúde física e mental em primeiro lugar. Ah, mas isso é egoísta. Não, porque se você tá bem, você vai cuidar das outras pessoas melhor ainda, você vai conseguir interagir mais, porque se você não tá bem, se você tá doente, também atrapalha tudo. Você não tá bem, você tá doente, como você quer que a relação ali no seu trabalho, na sua casa, que tudo fique bem? Então a gente tem que manter um equilíbrio. Então não se engane justificando não ter tempo. Isso é questão de prioridade, eu já falei isso antes. A pessoa, ela fala assim, eu não tenho tempo, é porque isso não é prioridade pra você. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa cansada, aí eu só quero deitar, descansar e ficar vendo TV. Quer dizer, você tem tempo à noite, mas não é sua prioridade. Você prefere ficar deitada vendo TV. Você poderia treinar e ainda dá tempo de ficar deitada vendo TV. Ou então a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Eu só posso fazer de manhã antes do serviço, mas eu não vou acordar cedo. Então você tem tempo. Você só não quer, não é sua prioridade. Então pensa nisso antes de você falar, de ficar se enganando. A gente pode ver que assim, são tudo desculpas e às vezes a gente... Gente, eu também tenho as minhas desculpas. Às vezes vocês vão se identificar não só com um tipo dos 4 tipos. Você pode se identificar com 2, com 3. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo. É uma coisa assim, pra você ir se policiando. Ninguém vai ser perfeito, mas a gente pode ir melhorando aos poucos, né? E o último, o 4º ponto, é relacionado à integridade. Como assim? A pessoa dá desculpa da dieta do treino, por exemplo, eu não quero ser igual fulano, porque fulano, ó, a coisa feia.
Isso não é íntegro. A pessoa vira e fala assim, ó, é magro demais, olha que feio. É alto demais, olha que feio. É forte demais. Isso não é natural, isso não é saudável. A pessoa, ela só consegue enxergar defeito nos outros. Ela acha que aquele estereótipo, a pessoa só chega de forma desonesta. Então a pessoa, ela às vezes, não sempre, mas às vezes ela gostaria de estar ali naquele lugar e como ela não pode ou não quer ou não tem vontade, ela critica o outro. Isso, gente, não tô falando que eu nunca fiz, todo mundo já fez em algum momento da vida, mas a gente vai evoluindo, a gente tem que ir tentando se policiar. Hoje eu me policio muito mais. Mas quem nunca olhou pra uma pessoa e falou assim, olha, forte demais, coisa feia? Não, se pra ele tá bem, se ele tá feliz, eu não faço esse quarto tipo. Se pra ele tá bem, se ele tá feliz, tem quem gosta, tem quem vai estar feliz com ele. Então, tem tipos de pessoas para todo mundo, entendeu? Então, criar rótulo que aquilo é desonesto, que aquele... E que o caminho desonesto, segundo a pessoa, que o caminho desonesto é o único jeito de chegar naquele resultado, a pessoa tá se enganando mais uma vez. Ah, eu queria ter aquele corpo. Ah, mas aquele corpo só dá pra ter de forma... Quando eu falo desonesto, assim, com um exemplo, com anabolizante, por exemplo. A pessoa fala assim, ah, mas é só com anabolizante, então eu não faço. Mais um ponto pra pessoa se enganar. Dá pra você fazer também. Lógico, a pessoa tomou anabolizante, ela vai ficar mais forte? Vai, mas se você não tomar, você vai ficar forte também. Você pode não chegar no ponto dela, mas você vai conseguir um corpo super legal também. Ah, a pessoa fez uma dieta X, emagreceu 10 quilos em um mês. Às vezes você não vai conseguir fazer a mesma dieta, mas dá pra você emagrecer em 6 meses? Dá. Então, para de ficar, vamos dizer essa palavra, falando mal do outro pelo que você não consegue fazer, entendeu? Quem desdenha quer comprar. É bem isso mesmo, é bem isso, entendeu? Sabe o que é isso? É duro ouvir, mas é incompetência. Por quê? Você não consegue aquilo, você não se sente capaz em ter aquele corpo, em ter aquele... Enfim, de ter aquele objetivo, então você agride o outro. Então, preconceito também é uma autossabotagem, tá? Eu falo que assim, a gente vai se policiando ao longo do tempo, ninguém vai ser perfeito nunca, mas a gente tá aqui no mundo pra melhorar, pra evoluir, né? Eu falo assim, que todas essas são desculpas confortáveis, né? Mas o que são essas desculpas confortáveis? Que ela só convence a nós mesmos, não convence aos outros. Do mesmo jeito, quando eu falei que um aluno chega e fala assim, ah, eu não vim hoje porque não deu, mas amanhã, se Deus quiser, eu venho. Essa desculpa só convence ele. Eu que tô ali ouvindo não convence, né? Aí, o que eu queria mostrar pra vocês? Essa parte da aula, eu tirei da onde? Estratégia do olho de tigre. Atitudes poderosas para o sucesso na carreira e nos negócios. Mas como assim, Suelen? O que tem a ver um livro de carreira e negócios com saúde, efeito sanfona, emagrecimento? Da onde? Da onde isso, né? Gente, esse livro eu li faz muitos anos atrás. Você vai me perguntar assim, você lembra o livro inteiro? Claro que não lembro. Só que eu tava tentando montar essa aula, pensando em fazer uma coisa diferente. Eu olhei assim na minha prateleira, deu vontade de pegar ele. Eu fui ler o sumário, eu falei assim, peraí. E é engraçado como às vezes a gente deixa as coisas passarem desapercebidas, né? Por exemplo, eu achei esse capítulo desse livro sensacional. Por quê? Dá pra gente utilizar ele em diversas áreas da nossa vida. Eu utilizei hoje aqui, relacionado à saúde, emagrecimento, mas dá para você utilizar em outras áreas. Eu não quis chamar igual eles chamaram, né? Eu chamei como as desculpas das pessoas sabotadoras. Mas sabe como chama o capítulo do livro? As desculpas dos perdedores. Olha isso. Então ele fala sobre zona de conforto, que eu falei que a gente não chama de zona de conforto, chama de zona de conformo. Ele fala sobre desculpas confortáveis, sobre o fracasso, muito legal. Aí relacionado à esperança, ele fala assim, poucas vagas para... as companhias só têm uma cadeira de presidente, poucas vagas para diretores e gerentes. Portanto, para chegar ao topo, o único caminho é sair da inércia e abandonar a zona de conforto.
que é aquilo que eu falei, ninguém vai te pegar pela mão. Se você não sair da zona de conforto, se você não buscar fazer por onde, ninguém vai te pegar aí pela mão e fazer assim, ó, vem aqui que eu vou fazer você emagrecer. Então, assim, essa parte aqui, ó, relacionada à carreira, bate muito com essa parte da zona de conforto. Eu achei, assim, ó, sensacional. Depois, ele fala assim, ó, outra variação para a hipótese da sorte, lá no segundo ponto, a hipótese da sorte, é olhar para um profissional bem-sucedido e decretar que ele estava no lugar certo e na hora certa. Não é pura sorte. Oportunidades têm que ser construídas ou jamais serão aproveitadas. Que é aquilo que eu falei. A gente, por o exemplo do nosso desafio. As pessoas tiveram a oportunidade ali na mão. Todo mundo que teve a oportunidade utilizou-la da melhor forma? Não. Por quê? Porque elas não queriam, porque elas não estavam preparadas, porque não, enfim, por qualquer motivo. Então, assim, a questão da sorte. A pessoa às vezes tem a oportunidade na mão. Ela ganhou uma consultoria, ela ganhou uma consulta com nutricionista, enfim, ela ganhou um e-book. Ela utilizar ou não vai depender dela. Aí a pessoa fala que não obteve o resultado dela, não emagreceu por sorte. Não foi por sorte. Foi porque você não estava determinado para aquilo. Relacionado à vida pessoal. Se o cumprimento das metas está sacrificando sua vida pessoal, ó, presta atenção nesse. Se seu cumprimento das metas está sacrificando sua vida pessoal, alguma coisa está errada. Ou com a empresa, ou com seu estilo de trabalho, ou com sua família. E cabe a você reencontrar o equilíbrio. Gente, essa parte do texto, fala se não tem tudo a ver. Então, o seu trabalho, o seu estilo de vida e a sua família, como você interage ali com a sua família. Se você não está conseguindo atingir seus objetivos, ser uma pessoa mais saudável, se alimentar melhor, treinar, enfim. Se você não está conseguindo fazer alguma dessas coisas e joga a culpa ou na empresa, ou no estilo de vida, ou na família, alguma coisa está errada. Você tem que achar o que está errado e corrigir isso. É na família? Opa, o que está errado aqui? O que dá para melhorar? O que dá para a gente organizar? É na vida pessoal como um todo? Para, senta, pensa, marca. É na empresa? Opa, eu estou trabalhando muito? Dá para otimizar melhor isso? Dá para otimizar melhor meu tempo? Para sobrar um tempo? Então, assim, você tem que analisar esses 3 pontos e ver o que está te atrapalhando, acho que pode usar essa palavra, e tentar melhorar isso. Porque senão também, se você tiver com problema em todas essas áreas e não fizer nada para mudar, chega uma hora que a pessoa tem um piripaque. A pessoa, o seu corpo, se você não desacelera, se você não consegue equilibrar essas áreas da vida, uma hora seu corpo vai falar assim, vamos desligar essa pessoa aí, porque senão vai dar ruim. Então, ou você vai ter uma estafa, ou uma depressão, enfim, alguma coisa vai acontecer se você não achar esse equilíbrio. E por último, relacionado à integridade, segundo esse paradigma da integridade, da pessoa que fala não quero ser desonesto, né? Segundo esse paradigma, a única maneira de alcançar o sucesso, no caso aqui o sucesso profissional, é trilhar o caminho da ganância e da desonestidade. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A pessoa, ela põe na cabeça que se não for desonesto, ela não atinge aquele corpo, se não for com medicamento, ela não emagrece. Ela coloca na cabeça dela que aquilo não é para ela. Por quê? Porque não é de forma honesta que eu vou conseguir atingir isso. Ou eu vou ter que tomar remédio para emagrecer, eu vou ter que tomar remédio para ficar mais forte. E a gente sabe que não é assim, que não é desse jeito que funciona. Então, assim, esses 4 pontos, olha para vocês verem, ficou redundante, né? Esses 4 pontos de um livro de carreira em negócios encaixou muito bem com essa parte nossa e com qualquer área da vida. Você pode transferir isso para a parte mental, para a parte familiar, para a parte emocional, já falei. Dentro das 7 áreas da vida, você consegue pegar esses quatro tipos de pessoas e ir analisando aonde eu estou errando, aonde eu posso melhorar, quais os pontos que eu tenho e que eu preciso melhorar. E lembra, desculpas confortáveis só convencem a nós mesmos.